E aí, estudante, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa segunda aula aqui do nosso módulo de efeitos recursais. Olha só, na aula anterior você aprendeu acerca do efeito obstativo e agora nós iremos aprender acerca do efeito devolutivo. Esse efeito é importante porque é um dos efeitos que mais aparece em prova, é mais cobrado aí nas provas de faculdade, de concurso. Também é um efeito mais usual no dia a dia aí da sua prática advocatícia, tá bom? Então é importante que você tenha uma atenção redobrada porque existem alguns requisitos e é de suma importância o seu aprendizado, ok? Então eu vou explicar com bastante calma, bem devagarzinho, para que você possa entender o nosso efeito devolutivo, tá bom? A aula tá legal, tá bem ilustrada, então vamos logo aqui para essa aulinha maravilhosa, não é mesmo? Vamos começar então. Olha só, o efeito devolutivo ele consiste na aptidão que todo recurso tem de devolver ao conhecimento do órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada. Então perceba o seguinte, o nosso efeito devolutivo, ele devolve ao conhecimento do tribunal hierarquicamente superior aquilo que você está impugnando, tá? Dentro da ação que transcorreu no órgão a qual. Todos os recursos são dotados de efeito devolutivo. Isso aqui é muito importante. Eu quero que você grife, tá? Todos os recursos são dotados de efeito devolutivo. Por que é importante? Porque pode sim ser cobrado na sua prova. Quais são os recursos que são dotados de efeito devolutivo? A resposta é todos os recursos. Ou se o professor pode colocar um recurso em específico, exemplo, o recurso de agravo de instrumento tem quais efeitos? Aí você vai dizer, o primeiro deles já vai lembrar de cara, pô, o devolutivo está em todos os recursos. Então você vai começar o efeito devolutivo e aí os demais que eu vou ensinar para você. Continuando a leitura, uma vez que é de sua essência que o judiciário possa reapreciar aquilo que foi impugnado, seja para modificar, seja para desconstituir, para complementar ou esclarecer, tá? Então, perceba que o efeito devolutivo é o fenômeno processual que faz com que a matéria discutida no órgão ACO, ela seja reexaminada pelo órgão hierarquicamente superior. Mas cabe ressaltar que nós temos uma exceção aqui acerca desse órgão hierarquicamente superior, que é o órgão ad quem. E a exceção, ela está contida no momento em que você opõe embargos de declaração. Uma simples pergunta: quem é que decide os embargos de declaração? Por óbvio que é o juízo ACO, o próprio juiz que proferiu a decisão. Então, se não é o ad quem, nós temos aí essa pequena exceção. Mas, cabe ressaltar que o efeito devolutivo existe sim nos embargos de declaração, porque está devolvendo a matéria para reapreciação pelo próprio juiz proferidor da decisão, tá? Olha só, vamos aqui para uma pequena ilustração só para a gente fixar melhor aqui o conhecimento do efeito devolutivo. Vamos lá. Imagina que você está advogando para o autor, ok? E aí o juiz profere a sua sentença. Ao proferir a sentença, o seu cliente, não concordando com a decisão judicial, vai até você para que você interponha um recurso. Por óbvio, contra a sentença cabe o quê? A apelação. Então você vai lá e interpõe a apelação no lapso temporal. O juiz recebendo essa apelação dentro dos autos, ele vai mandar dar ciência à parte contrária para que ela apresente as suas contrarrazões de apelação. Tendo esses dois instrumentos dentro do processo, a apelação e as contrarrazões, o juiz vai mandar remeter os autos para o Tribunal de Justiça.
Ao remeter os autos para o Tribunal de Justiça, nós temos aí o efeito devolutivo. Porque o Tribunal de Justiça vai reanalisar a matéria que foi impugnada, tá? A matéria que foi impugnada aqui na apelação e também nas contrarrazões. Olha só. A exceção ocorre nos embargos de declaração. Então imagina que o juiz proferiu uma decisão e tenha esquecido de estipular o valor, tá? Então o juiz condenou aí o réu a indenizar o seu cliente em danos morais, porém não estipulou o valor. Você opõe os embargos de declaração, o juiz manda intimar a parte contrária para apresentar a defesa, né, que é as contrarrazões de embargo de declaração, e o próprio juiz que proferiu a decisão é quem vai analisar os embargos de declaração. Dessa forma, nós temos aí o efeito devolutivo que devolveu novamente para o juiz a matéria que foi impugnada. Tá bom? Bom, não é só isso, nós temos aqui mais dois requisitos, dois aspectos fundamentais do efeito devolutivo. Olha só, o efeito devolutivo precisa ser examinado em seus dois aspectos fundamentais, o da extensão e o da profundidade. Então nós temos esses dois aspectos que são importantes, tá? Nós iremos tratar agora da extensão. Olha só o que diz o aspecto da extensão. A parte que vai a juízo formula pretensões, ou seja, pedidos. Então a parte pede lá para que o juiz declare, condene ou constitua algum direito, tá? Então são esses os tipos de pedidos que existem aí dentro do processo, tá? Então formula pretensões, ou seja, pedidos que pretendem ser acolhidos pelo magistrado. O juiz, em seguida, deverá decidir se irá acolher ou rejeitar os pedidos, de forma total ou parcial. Desse modo, a parte que se ver diante de rejeição dos pedidos, seja uma rejeição total ou parcial, e pretender interpor recurso para reverter a sua situação, especificará quais os pedidos que foram rejeitados pelo juízo a quo e que merecem reanálise e apreciação, tá? Então perceba o seguinte, no critério da extensão, nós temos aí a especificação de quais os pedidos que foram rejeitados pelo juízo e que merecem reanálise e apreciação, tá? Olha só. Vamos para um exemplo aqui para você entender melhor a extensão. Imagina que você é advogado do autor aqui novamente, tá? Advogado ou advogada. O autor, ele faz 3 pedidos na sua peça inicial. Ele pede danos morais, danos materiais e lucro cessante. Pede 10 mil de danos morais, 5 de materiais e 8 de lucro cessante. O juiz, ao proferir a sua decisão, ele acolhe o pedido A e o pedido C, ou seja, acolhe os danos morais e o lucro cessante. Porém, ele não acolhe o pedido de B,
tá? Que é os danos materiais. Então, o juiz, ele julgou parcialmente procedente a decisão. Você, como advogado do autor, por óbvio, você vai impugnar aí essa decisão, né? Não vai deixar isso de graça, não vai deixar de fazer com que seu cliente receba os danos materiais. Então, ao impugnar a decisão judicial, especificamente naquilo que o juiz não deu, que é o B, tá? Então, através da apelação, você vai impugnar que o juiz não concedeu B, o Tribunal de Justiça, ao receber os autos com o seu recurso, né? Ao ter em mãos os autos, eles, através da extensão, eles só podem reapreciar aquilo que foi impugnado, tá? Eles não podem passar disso, ok? Eles ficam totalmente restritos a analisar somente aquele capítulo da sentença que a parte autora impugnou. Então aqui os desembargadores só podem analisar a impugnação dos danos materiais, ok? Dos danos materiais. Eles não podem ir além disso e querer mexer aqui nos danos morais. Eles não podem ir além disso e querer mexer no lucro cessante, tá? Por quê? Porque nós temos um princípio que se chama tantum devolutum quantum appellatum, tá? Vou mostrar isso agora para vocês, olha só. O nosso princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ele deriva do artigo 1013 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ok? Então, você está devolvendo o conhecimento do quê? Dos danos materiais. É isso que você está impugnando, é essa matéria aqui que você quer que o Tribunal de Justiça reforme, ok? E aí surge o nosso princípio, que eu acabei de dizer, do tantum devolutum quantum appellatum. O que significa o tantum devolutum quantum appellatum? Significa, traduzindo ele, devolvido tanto quanto apelado. É um princípio segundo o qual o reexame na instância ad quem, ou seja, aqui do Tribunal de Justiça, prende-se aos pontos objetos do recurso, tá? Ou seja, prende-se à matéria impugnada, que é o danos materiais. Então é essa a extensão do nosso efeito devolutivo. Então, existe um limite para que o ad quem ele possa fazer aí a anulação ou a reforma. O limite é só aquilo que você pediu, só aquilo que você impugnou. Não pode ir além, ok? Bom, quanto ao aspecto fundamental da profundidade, nós temos aí a possibilidade do juízo ad quem reexaminar todos os fundamentos. Fundamentos. Vamos grifar o fundamentos? Porque senão você vai confundir. Você acabou de aprender aqui no slide anterior que eles não podem ir além da matéria impugnada. Matéria impugnada, ou seja, dos pedidos feitos na apelação para a reforma. Agora a gente sai dos pedidos e nós vamos para os fundamentos, e aí a gente ingressa na profundidade. Então, o ad quem pode reexaminar os fundamentos invocados. E é aqui que está a chave do conhecimento mais uma vez. Ainda que, olha lá,
ainda que não tenham sido apurados na decisão do juízo a qual. Olha só que interessante. Esse aspecto fundamental, ele deriva do artigo 1013, parágrafo 2º, que diz o seguinte: quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento, note eu grifando novamente o fundamento. Nós estamos tratando de fundamento, pelo amor de Deus, não vai confundir. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher somente um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então perceba que a apelação devolve ao juízo ad quem o conhecimento dos demais fundamentos. Para você entender a profundidade, eu trouxe um exemplo aqui que vai ser, mamão com açúcar. Você vai visualizar agora o que é a profundidade, tá? Porque só no conceito fica difícil da gente visualizar. Então vamos lá. Imagine que você está diante de uma ação de anulação contratual, tá? Então você é advogado ou advogada do nosso autor aqui, ó. Pois bem, qual é o pedido que você fez aqui? O pedido é a anulação contratual. Então, vamos especificar o que é pedido e o que é fundamento. Pedido, anulação contratual. Olha só. Quais são os fundamentos que você utilizou para que o juiz acolhesse o seu pedido? Você disse para o juiz que o réu ele é relativamente incapaz e que o seu cliente, que é o autor, ele foi coagido, ou seja, houve uma coação. O réu foi lá com uma arma e ameaçou o autor a assinar o documento ou ameaçou algum membro da família dele, tá? Falou assim, ou você assina, ou eu vou matar seu pai, ou eu vou matar sua mãe, ou eu vou te matar. E aí então o seu cliente, coagido, assinou esse contrato, ok? E por óbvio tomou prejuízo e posteriormente procurou você para anular esse contrato. Olha só. Desse modo, você trouxe aqui dois fundamentos que reforça o seu pedido. O juiz, analisando essa ação de anulação contratual, já percebe de cara que o réu, ele de fato é relativamente incapaz. Tá? Então, como exemplo aqui, ele tem 16 anos de idade. Ele é um menor púbere. Pois bem, o juiz visualizando isso já de cara, sem analisar se houve ou não a coação, tá? Então o juiz percebe que o réu é relativamente incapaz, mas não analisa se houve ou não a coação. E então o juiz, se atendo ao primeiro fundamento, ele profere a sua decisão. Aí você pode estar pensando, professor, beleza, o meu cliente já ganhou, meu cliente já venceu. Aí o réu, espertão, tem uma carta na manga. O réu chega nos seus advogados e fala assim, é o seguinte, doutores, tem uma coisa que o autor não sabe, mas eu sou emancipado. Olha só, então ele diz, eu sou emancipado. Se ele é emancipado, ele pode sim contrair obrigações contratuais. E aí os advogados espertos falam, nossa,
vamos ganhar aí numa possível apelação. Então, interpõe o seu recurso de apelação. Segue o raciocínio. Estou bem devagarzinho para você entender. O juiz intima o seu cliente para apresentar as contrarrazões. E aí você se depara nessa situação. Perceba o seguinte, o juiz não analisou, ou seja, o juiz não fez prova dentro do processo se houve coação ou não. O juiz achou desnecessário, porque já tinha um fundamento forte, que era a incapacidade, né? A incapacidade relativa. E aí você já fica um tanto quanto desesperado. Por quê? Porque se o juiz não fez prova dentro do processo acerca desse fundamento do seu pedido, como que você vai agora reverter a situação? E é aqui que entra a profundidade do nosso aspecto fundamental do efeito devolutivo. Tá vendo como é importante você aprender isso? Nas contrarrazões, você, doutor e doutora, profissional aqui do CPC, profissional, aluno do Explique Direito, vai, por óbvio, descrever para os nobres desembargadores que o juiz não analisou a coação. Ou seja, o que está escrito aqui? A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Então, as suas contrarrazões de apelação já devem descrever isso. Olha só, desembargador, o magistrado não analisou se houve ou não a coação dentro do processo. E aí, após remeter os autos para o Tribunal de Justiça, tá? Os desembargadores, percebendo que o juiz não analisou esse fundamento, irão fazer o quê? A reanálise desse fundamento e vai verificar se de fato houve ou não essa coação, ok? E aí, tendo essa informação de que houve a coação, o réu continuará condenado por conta dessa coação e o contrato será anulado, ok? E aí, para a gente incrementar ainda mais o nosso conhecimento de como que isso vai ocorrer, nós temos aí o conhecimento do artigo 938 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, ó: a questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito. Então, os desembargadores deverão decidir antes da sua decisão, né, dos seus acórdão, esse fundamento suscitado, tá? Deste não se conhecendo caso seja incompatível com a decisão. É incompatível? Não, é compatível. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Então, você trouxe um fundamento novo. O relator viu que o órgão AQUO, o juízo AQUO, não analisou esse fundamento. Os embargadores têm duas opções. Eles podem analisar aqui em cima, no próprio Tribunal de Justiça, ou eles podem remeter os autos para o órgão AQUO realizar a prova se houve ou não coação, tá? Então, eles têm essas duas opções. E até você, como um advogado, pode pedir para o relator, né, para que eles façam isso lá em cima para evitar aí essa demora do processo. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso.
Então, após analisar se houve ou não essa coação, o relator irá prosseguir aí no julgamento do recurso de apelação. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. É a mesma coisa que eu expliquei aqui no parágrafo 1º, tá? Que o relator ele pode fazer essa diligência lá, né, chamar as testemunhas lá, verificar se houve prova, filmagem ou não, ou ele pode remeter para o juízo ACO para que o próprio juízo ACO faça isso por ele. Quando não determinadas pelo relator, as providências indicadas nos parágrafos 1º e 3º poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Tá bom? Então, esse é o conhecimento necessário aí da profundidade que você deveria entender. Você conseguiu visualizar o que é o fundamento e o pedido, a diferença, tá? Diferença, a gente está tratando de fundamento. Então, o fundamento, os desembargadores, eles podem sim se aprofundar. Agora, o pedido, eles são vinculados, tá? O que é o pedido? É a matéria impugnada. Você impugnou, você pediu o quê? Você pediu, aqui no nosso exemplo do slide anterior, a reforma da decisão aqui no que tange aos danos morais. Aqui a gente tem o princípio do tantum devolutum quanto apelatum. Eles não podem passar disso. Já no slide que trata da profundidade, nós temos a questão dos fundamentos, que é diferente dos pedidos, tá bom? Então esse é o conhecimento necessário para você ser um profissional e tirar aquele 10 maravilhoso nas suas provas, tá bom? Então a gente encerra aqui o nosso efeito devolutivo com esses conhecimentos maravilhosos. E na próxima aula nós iremos aprender acerca do efeito suspensivo. Nós temos vários requisitos aí dentro do efeito suspensivo que é importante o seu aprendizado. Então, nos vemos agora na próxima aula.